Saudações jurídicas, eu sou o Francisco Egito, anfitrião do podcast Ação Jurídica, e hoje nós estamos no nosso 17º episódio com o tema violência doméstica. E temos aqui três convidadas, mulheres advogadas superpoderosas, meninas superpoderosas, né, que vão falar sobre esse tema conosco. Ao meu lado estou com Lívia Madeira. Ela é advogada criminalista, professora universitária, especialista em ciências penais, especialista em direito contemporâneo, Ministério Público, conselheira penitenciária, presidente da Comissão Jovem da OAB do Rio de Janeiro e conselheira da OAB. Aqui ao meu lado, já vou pedir para ela também falar um pouquinho, de maneira geral, sobre o que a gente pode esperar aqui nesse programa de hoje. Ela vai se apresentar. Tenho aqui, de frente a mim, Tayana Campelo, ela que é advogada especialista em direito das famílias desde 2012, formada pela UF, sócia fundadora do escritório Campelo Fortes Advogados, atua de forma proativa e interdisciplinar, conduzindo processos com diálogos entre diferentes áreas do direito e atenção especial à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade e hipervulnerabilidade. E tenho também aqui Isadora Mendes, ela que é advogada criminalista, vice-presidente da Abracrim, Rio de Janeiro, professora de execução penal, coordenadora de assuntos penitenciários da Corregedoria da OAB-RJ, mestrando em Direito Penal, secretária-geral da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB do Rio de Janeiro, né? Temas assim, né? Currículo forte e três meninas super gentis, né? Super educadas, polidas e muito fortes. Passo a palavra para nossa querida Lívia Madeira, que será minha co-anfitriã aqui, porque eu não domino violência doméstica, mas confesso que fiquei muito encantado com o tema, né? Lívia, faça uma breve apresentação para a gente, assim, do tema, fala um pouquinho de você, como é que você entrou, né, nessa área criminal e já dá o start aí no nosso Vamos, episódio. vamos embora. Então, eu, na verdade, entrei na área criminal, deve ter uns 4 anos, mais ou menos, eu advogo há 8. E eu entrei porque eu olhava os ramos do direito e não me identificava com nada a não ser a área criminal. E o que muitas meninas, né, mais jovens passam, que eu também passei, foi com relação ao machismo, né? Porque dentro da minha casa, meu pai olhava pra mim e falava assim: "Minha filha, você não vai ser advogada criminal, você não vai pra essa área". E eu falava assim: "Como assim, pai? Você quer que eu faça exatamente o quê?". Ele falou assim: "Alguma coisa que você não precise trabalhar com bandido, com crime e que você tenha um sossego, enfim, durma bem". E aí eu olhava pra ele assim e Uma falava: atitude "Gente, protetora, mas um pouco Durma bem. preconceituosa, né? Um pouco de. machista completo, né?". Completo. E aí eu tentei até seguir o que ele me dizia, enfim, até que eu virei e falei assim: "Bom, não, a única coisa que eu gosto, de fato, é a advocacia criminal", porque na época do meu estágio eu tive a oportunidade de estagiar em todas as áreas que não a criminal. Então, eu fiz aquele checklist. Por exemplo, eu estagiei na vara civil, então eu fiquei lá há 2 anos. Não gosto do civil. Estagiei na PGE, então eu tive acesso ali à questão de dívida ativa, direito tributário, não gostei. Então eu fui ticando aquilo que eu não queria fazer. Eu fiz um estágio meio que contrário senso. Então, o que eu gosto, eu não botei a mão na massa na época da faculdade. Então, eu tive a experiência com aquilo que eu não gostava para realmente ter a certeza que eu não gostava daquilo. Virei pro meu pai e falei: "Pai, não tem jeito. Eu quero a área criminal". E aí ele falou assim: "Então, minha filha, vai estudar para concurso". Aquele pai clássico, né? Buscar sua estabilidade. Aí eu lembro que eu brinquei com ele e falei assim: "Tá bom, então eu vou virar delegada de polícia". Aí ele com 1,90 m, 100 quilos, olhou pra mim e falou assim: "Pelo amor de Deus, eu não criei minha filha para isso, etc e tal". E aí eu falei assim: "Bom, pai, então entre advogada criminal e delegada de polícia você tem duas opções". E aí ele falou assim: "Não, minha filha, faz o que você quiser". Desde então eu comecei a buscar estar em ambientes onde as pessoas respiravam essa atmosfera da advocacia criminal. Fiz uma primeira especialização em ciências penais, fui para minha segunda especialização, busquei entrar em associações para me sentir parte desse mundo, porque a gente precisa se especializar, e eu entrei na Anacrim, na época, em Niterói, e eu falo que foi a minha grande escola, porque a partir dali eu tive a possibilidade de encontrar pessoas que também buscavam a mesma questão, o mesmo futuro que eu, porque eu entrei como presidente da Anacrim Jovem de Niterói da região metropolitana 2.
E eu também tive uma escola da questão da política institucional, do relacionamento, de Nossa, isso é como. muito importante. Eu Porque, demorei 15 anos para entrar em associação, em conselho. Não sei se me arrependo muito ou pouco, mas me arrependo. pois, então, e eu costumo dizer, hoje, né, depois desses 8 anos advogando, enfim, dentro desse mundo que é a advocacia, que a advocacia ela precisa de 3 pontos, na minha visão, né? Que é o relacionamento, que tem tudo a ver com essa questão do network, de você se sentir parte daquele núcleo, seja dentro de uma associação, dentro da OAB, que é a nossa entidade de classe. Você precisa de comunicação, e aqui a comunicação, quando eu falo, ela se expande para comunicação não verbal, verbal, e comunicação, eu digo que não é o que você fala, é o que o outro entende. Então você precisa ter essa cautela na hora de você expor aquilo que você pensa. A comunicação era quase toda verbal e gestual, né? A oral é uma pequena parte da comunicação. Exatamente. E a técnica. Porque a técnica eu digo que é a média. A técnica, todo mundo espera que você tenha técnica. A técnica é a nota 6 Eu ou uso essa mesma 7. expressão. Para a maior parte de nós, ou para os clientes, uma nota 6, 7, você fez o dever de casa, mas se você não tiver bom relacionamento, não adianta um gênio, técnica 9,5, 10, 9, mas que não tem habilidade interpessoal, esteja isolado. Sim. É melhor alguém com uma nota 7, digamos assim, conceitualmente, habilidades técnicas, mas que ele tenha boa entrada, que ele se relacione bem com pessoas, Exatamente. né? Porque ele vai muito mais longe do que aquele que está isolado. Não, você quer ver um exemplo? Você é muito, né? Estamos aqui com advogadas que trabalham com violência doméstica. A gente tem a empatia pela cliente, a gente faz uma boa reunião, a gente apresenta todas as estratégias, a gente chega para levá-la numa audiência. Se a gente não tem o mínimo relacionamento com a promotora que tá ali, com o juiz ou com a juíza e tudo mais, isso já cria um clima que para aquela nossa cliente é um clima hostil. Se a gente não deixar aquele clima menos tenso, a cliente vai olhar, poxa, mas podia ser um pouco melhor. Olha a diferença de você chegar no fórum, chegar na sala de audiência, ter uma familiaridade com o juiz, com a juíza, cumprimentar a promotora, ver que você tem um relacionamento ali e um relacionamento sadio, ok, nada antiético, um relacionamento que mostra que você frequenta o fórum, que você despacha. A cliente, ela vai te dar muito mais credibilidade, vai ficar muito mais segura e vai falar, poxa, diferente da primeira situação, poxa, eu achei que fosse ser pior. Nem foi. Porque eu tava com a doutora Lívia, eu tava com a doutora Isadora, eu tava com a doutora Tayana. Então, eu acho que isso faz parte do pilar do relacionamento. Que, enfim. E até as trocas com outros colegas, né? Sim. As áreas são muito especializadas. Se você não tem alguém para trocar, para construir, para debater, né? Exatamente. Quando você entra no fórum já cumprimentando o rapaz que fica ali na frente, você já sobe, já cumprimenta o rapaz do elevador, você vai se comunicando com as pessoas. Quem tá do seu lado certamente vê, nossa, é uma pessoa bem relacionada. Sim. Nossa, eu quero estar perto dela. Nossa, ela deve ser muito boa no que faz. Então, a técnica é o mais do mesmo, assim, é o que todo mundo espera de você. E aí eu pergunto pros meus alunos, o que você tá fazendo para você se diferenciar dessas pessoas? Porque a técnica, os 5 anos de direito, todo mundo fez. E aí a resposta, no meu caso, é a sua comunicação e o seu relacionamento. Você tendo os 3 pilares, pode-se dizer que você está no caminho certo para ser um advogado ou uma advogada de ponta. Muito bom. Anotei aqui 2 palavras-chave que depois eu vou interpretar astrologicamente. Relacionamento, Libra, comunicação, deve ter alguma coisa em Gêmeos, né? Tô brincando aqui para Eu sou descontrair. libriana. Eu sei, já tô adivinhando. O outro lado eu tô avaliando ainda. Doutora Tayana Campelo, fala para nós, violência doméstica, né? E a sua entrada nesse meio da advocacia, por que você escolheu a criminal? E também fala um pouquinho, se quiser, uma visão panorâmica do que a gente vai ter hoje aqui dentro desse tema. Fica à vontade, seus minutos iniciais aí de Certo. apresentação. Na realidade, a minha área é o direito de família, né? Eu mexo com criminal, mas Indiretamente, né? Sempre com o auxílio da doutora Lívia, da doutora Isadora, a gente trabalha muito juntas. E foi por acaso, assim, que eu entrei nesse debate ali da violência doméstica, né? Eu sou advogada de direito de família, eu trabalho, né, com diversos temas da área, mas a violência doméstica veio por acaso. Nem todo advogado de direito de família gosta de atuar nessa parte, né? Duas áreas sensíveis, né? Família É muito e... sensível, a gente fica muito envolvido emocionalmente, tem muito desgaste, né? Tanto da parte quanto da sobrecarga de você
entregar aquilo que a pessoa está precisando, né? Na verdade, não é nem ela, às vezes ela nem sabe o que ela está precisando e você poder conduzir ali é muito sensível. Então, nem todo advogado de direito de família se dispõe a trabalhar com esse tema, né? Com essa temática. Então, assim, eu trabalho com outros temas também e acabei me apaixonando por essa vertente, né, do direito de família relacionado ali com a violência doméstica. Porque, enfim, foram surgindo demandas e aí a gente começou a trabalhar. Vários casos, parece que o universo conspira, começa a trazer casos para você, porque você consegue resolver, né? Consegue dar uma resposta ali suficiente e necessária ali para aquela pessoa que está passando por uma situação, né, de vulnerabilidade. Então, começaram a surgir cada vez mais casos para mim. E aí a gente começa, né? Tem que trabalhar com as parcerias, não tem jeito. Eu acho que o advogado, ele precisa ser o mais especialista possível, porque, primeiro, o generalista ele não vai saber muito de nada, né? Vai resolver, às vezes, uma questão muito básica, mas, às vezes, aquilo ali vai acabar até prejudicando, às vezes, o direito do cliente. Então, a minha área é direito de família, então, eu atuo dentro desse contexto da violência doméstica, mas na minha área. Eu não me atrevo a entrar e pedir uma medida protetiva, eu não quando o cliente chega para mim, eu falo: olha, a minha área específica é direito de família. Eu vou te ajudar com divórcio, eu vou te ajudar com guarda, eu vou te ajudar com direito de Alimentos. convivência, alimentos. Agora, a medida protetiva, a gente tem uma pessoa específica, e aí entra o advogado criminalista, para solicitar aquilo ali que a pessoa está precisando. E O tema tem essa penetração, então, multidisciplinar, né? Ele perpassa multidisciplinar. questões de família, questões do direito criminal, né? Com certeza. A Lei Maria da Penha, né, que é a lei que é a base aí desse tema que a gente está tratando hoje, ela a Lívia vai saber falar muito melhor do que eu. Ela tem temas variados ali dentro da Lei Maria da Penha. Tem a parte civil, tem a parte criminal, até trabalhista, né? A gente conversando hoje mais cedo, a parte trabalhista entra ali, a Lívia depois pode comentar sobre isso. Mas, assim, é uma lei que trata de diversos assuntos, né? E apesar disso, apesar de ser uma legislação única ali para tratar sobre aquele assunto, cada parte tem que ser tratado com muito cuidado por um especialista, né? Não Uhum. adianta uma pessoa falar, não, eu faço violência doméstica, eu faço a parte criminal, eu faço a parte civil, se tiver trabalhista também vem cá que eu faço. E assim, eu já fico com o pé atrás quando a pessoa faz tudo, né? Porque, primeiro que são demandas muito Peculiares, né? peculiares e muito importantes. Às vezes, se você desfoca daquilo, né, que você tem a especialidade, você acaba prejudicando aquilo ali que você trabalha bem melhor, em detrimento de um assunto que você poderia delegar, compartilhar com um colega que tem mais especialidade do que você, para que aquela pessoa tenha um atendimento ali profundo, especializado, direto, sem perder tempo com erro, né? Então, a partir disso, eu vejo assim que a minha atuação foi natural, começou a vir um cliente ou outro, e aí com o tempo a gente começou a desenvolver uma habilidade prática, essa questão de despachar, de ir lá conversar com a promotora, marcar um despacho com o promotor, assistência social também, o pessoal da psicologia, o pessoal da assistência social, despachar diretamente com a magistrada, que nem sempre está a fim de De ouvir o que receber. a gente quer falar, mas a gente precisa lá e dar a cara a tapa. Quantos tapas a gente já levou, inclusive, mas faz parte da advocacia, faz parte desse tema super sensível. E eu posso dizer que eu comecei de uma forma natural e assim foi, né? É claro, com o cuidado de eu não me envolver a ponto disso me prejudicar emocionalmente na minha vida pessoal, mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso e conseguir ajudar essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Que bacana. Eu paro para olhar a época que eu me formei com o direito hoje, eu vejo como está avançado, como está especializado, como existem temas novos que antigamente sequer se falava Uhum, a respeito sim, disso, né? Isso é sim. importante. E estou aqui também com Isadora Mendes. Doutora, faça então sua apresentação e a sua fala inicial sobre a sua entrada nessa área, né, criminal e violência doméstica. Bem, a minha área criminal, eu diria que começou um pouco parecido com a Lívia. Meu pai é servidor público, então, criada, né, ali com um pai servidor público, entende que o melhor para sua filha é
o serviço público, a tal da estabilidade. Durante o meu período de faculdade, eu experimentei todas as áreas. Isso é uma coisa que eu sempre falo para quem está na graduação. Experimente todas as áreas. Observe o que você gosta, né? Esse é o momento de experimentar. Eu brinco muito em sala de aula que é na faculdade que a gente tem ali a rodinha da bicicleta. E depois disso a gente tira essa rodinha. Então, utilize a sua rodinha como você bem entender. E aí, quando chegou no final, eu falei, pai, olha, o que eu quero mesmo é seguir na carreira da advocacia e criminal. Então, eu falei duas coisas, assim, impensáveis. Eu vi no rosto do meu pai a decepção do tipo, eu não criei minha filha pra isso, sabe? Eu passei por isso também com a minha mãe na época. Anos dedicado à educação dessa menina, paguei boa escola, curso, Não, como se você estivesse dizendo que você não ia fazer nada. Exatamente, que você ia que eu se ia ali mudar. matar uma pessoa, né? É isso. Eu fiz dança a minha vida inteira, ele olhando pra mim, falando assim, meu Deus, essa menina tava agora no palco, ela tá falando pra mim que ela vai ser advogada, né? Eu vi o rosto de decepção dele. E hoje o mais engraçado é que qualquer pessoa que fala com meu pai fala, Isadora nasceu pra advogar. Minha filha não tem nada que ela faça melhor do que advogar e dar aula. Teve um dia que meu pai perguntou se podia me assistir dando aula. Eu falei, pai, vai lá, senta no final. Eu tava virada pro quadro, quando eu olhei pra trás, eu olhei, meu pai tava chorando. Eu falei, Ah, não é que possível. lindo. Que bonito. Que bonito, emocionante. E a gente vê, né, que quando a gente tem essa coisa, assim, dentro da gente, que corre na veia, é algo avassalador. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não advogar. Mas, na área criminal, mas especificamente com relação à violência doméstica, muito curioso, a Lívia falou sobre esse machismo que a gente vive. Eu trabalhei em alguns escritórios de advocacia antes de trabalhar de forma autônoma e ter o meu escritório. E aí, no primeiro escritório que eu trabalhei, para começar, antes de eu iniciar no escritório, eu lembro que fui em algumas entrevistas e teve uma vez que o advogado que me entrevistou falou, olha, estuda para defensoria, porque advogar na área criminal não é coisa para mulher, assim. Vai estudar, porque você nunca vai conseguir se dar bem na vida advogando nessa área. Eu saí dali revoltada, eu falei, quem é esse cara para falar o que eu posso fazer ou não da minha vida, sabe? E aí, nesse primeiro escritório que eu trabalhei, eu lembro que um dos sócios veio e falou assim, Isadora, tem que acompanhar um cliente no Madean, vai você porque você é mulher. Então, não era porque eu Era capacitada, especializada? Não, era porque eu era mulher. E aí, ali, iniciou o meu convívio com essa área de violência doméstica. E eu comecei a estudar mais aquilo e observar mais, e observar os outros advogados. A gente falou muito aqui da vítima, né? Como é importante a gente ter esse olhar atento à nossa cliente, mas é importante que a gente também tenha um olhar atento ao nosso cliente. Sim. Então, por vezes, eu sempre falo isso, às vezes eu até escrevo nas minhas petições, que o papel da advocacia dentro de um sistema de justiça é um dever cívico que a gente tem, inclusive de conversar com o nosso cliente sobre aquilo que ele eventualmente fez. Então, às vezes, quando o cara chega pra mim e fala assim, não, eu realmente joguei o relógio igual um frisbee na testa da minha ex-mulher. E você pergunta, mas chegou a... Por isso, até que... Não, mas eu achava que ela tava me traindo, como se tivesse uma excludente de licitude ali. Não, ela tava me traindo, então ela tem que tomar um... Ela merece. Ela merece isso. Você tem que ter o jogo de cintura também pra falar, olha, no Código Penal não tem nenhuma excludente de Às licitude. vezes esse jogo de cintura ultrapassa um pouco. Eu tenho vários casos com Isadora. Isadora, às vezes, ela chama o cara assim pra... Mas eu faço isso mesmo, sabe? Teve uma vez que eu fui fazer uma reunião com o Lívia, um cliente nosso, ele olhou pra mim e falou, não, mas o meu crime é porque eu amo demais mulheres. Falei, não, senhor. Vamos parar por aqui. Falei, não, Tem senhor. que posicionar. Falei, por vezes, olha, né? E eu faço isso de verdade. Eu acho que o papel do advogado dentro de um sistema de justiça, ele tem esse papel de olhar e orientar e falar, olha, você não pode fazer isso. Por quê? Porque isso é crime. Você não pode ficar parado na porta do trabalho da sua ex-mulher porque você quer incomodar ela. Você não pode simplesmente pegar e ficar enviando pixies de 1 centavo, porque eu já tive cliente Essa é muito que teve boa. esse caso. Nossa. Eu tava pela vítima, e aí
a perseguição, ela acontecia, inclusive, através de Pix. O cara mandava o Pix de 1 centavo. Mensagem, não adianta ela bloquear em tudo. Nossa. E a função do advogado virar e falar assim, olha, fulano, não faça isso. Isso é crime. Às vezes a Lívia fala que eu chamo, porque às vezes eu falo assim, não adianta plantar batata e querer colher manga. Você não vai fazer isso. Então, se você fez o que você fez, agora é a hora de você colher. Não pode. Então, é um papel muito importante você saber advogar. Quando você advoga para o suposto autor do fato, entender que você não pode ofender a vítima, né? A suposta vítima. Ainda que ela não tenha feito, que ela tenha descrito ali algo que não aconteceu, ainda assim, o papel do advogado, ele não pode esbarrar numa atuação técnica. Você pode atuar de forma técnica para o suposto autor do fato, sem que se ofenda a vítima, sem que se ofenda a vítima em audiência. Já cansei de estar em audiência e o magistrado ou a magistrada chamar a atenção do advogado e falar, doutor, existem normas, existe um julgamento de gênero que deve ser respeitado pelo CNJ. O senhor não pode perguntar, mas naquele dia vocês iam pra festa juntos? Você estava com que tipo de short? Pouco importa qual era o short que ela estava utilizando. Já tive casos que eu pedi ofício ao OAB, porque o advogado ofendeu a minha cliente, a promotora e a juíza na mesma petição. Nossa. Tipo um strike, né? Exatamente. Ele mirou em uma, Eu acertou tava nas pensando na quatro, palavra, assim. ela já definiu. Sabe? Então, eu acho que o nosso papel aqui, enquanto advogadas e dentro dessa área de violência doméstica, é saber olhar a vítima, saber olhar, na verdade, todos os atores que estão ali envolvidos, né? A vítima, o suposto autor do fato, a criança, porque por vezes tem filhos envolvidos, os familiares. Nós precisamos ter um olhar muito atento e muito humano sobre todas as pessoas que estão ali e parar de enxergar o outro, né, o ser humano, como um número de processo ou um dígito de contrato de honorários. Não, e aqui a gente tá falando de violência doméstica, mas a gente também advoga muito pro suposto autor do fato. Então é curioso, porque as pessoas falam, mas vocês estão advogando contra a vítima? Então, assim, peraí, a gente tá analisando o fato pra ver se aquilo ocorreu ou não e garantindo os direitos que ele tem enquanto indiciado, enquanto réu, enquanto investigado. Então, a gente também tem que criar uma barreira para que essas insinuações, esses preconceitos, né? não invadem de alguma forma o nosso exercício da nossa profissão, porque, de certa forma, tanto a vítima, mulher, como o agressor ou a agressora, que pode ser mulher também, tem direito de defesa. E esse direito de defesa, na verdade, perpassa por uma garantia de direitos fundamentais que ele tem, de evitar um constrangimento, de não ser punido por aquilo que não aconteceu, porque a gente também sabe, eu acredito que a gente vai levantar aqui, o uso irresponsável da Lei Maria da Penha. Muitas mulheres, infelizmente, utilizam a 11.300. É um tema bem sensível isso. Muito sensível, porque a gente sabe que é uma porcentagem pequena. Mas quando isso vem à tona, isso causa um prejuízo tão grande pro suposto autor do fato. A credibilidade do Instituto, né? Exatamente, a credibilidade do Instituto, uma lei que é muito boa, aquela família muitas vezes é dilacerada por conta de uma ação irresponsável, seja por conta de uma vingança, uma traição, um amor exacerbado, que eu já vi, inclusive, dentro de processos em que eu participei. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós, como operadoras do direito, é lógico que a gente precisa de honorários para pagar os nossos boletos e fazer o nosso escritório rodar, mas a gente tem essa missão e esse dever de fazer com que a lei seja aplicada corretamente, porque se chega uma mulher no meu escritório falando que ela foi traída e ela quer dizer que, de alguma forma, aquele cara praticou violência psicológica com ela, não é qualquer custo que eu vou pedir uma medida protetiva, não é qualquer custo que eu vou apresentar uma notícia-crime por violência psicológica. Eu vou estudar os fatos narrados por ela, eu vou dizer pra ela o que cabe e o que não cabe, e que se ela não ficar satisfeita, ela tem a possibilidade de buscar por outro advogado, porque eu não vou fazer esse papel de vingança, não vou fazer esse papel de uso irresponsável da legislação,
porque, sobretudo, ainda sou professora, então ainda me sinto responsável por propagar uma legislação e aplicá-la de forma correta. Olivia, e quando usa também a lei para barganhar no direito de família, né, Eu tava Tayana? aqui pensando sobre isso que a Lívia tava comentando, e a gente vê muita situação, poxa, mas ele bateu na mulher, ele, né, praticou ali uma violência doméstica comprovada, né, tá sendo ali penalizado, e aí a pessoa fala, mas ele ainda tem direito de ver os filhos? Assim, né, é claro que não é o melhor cenário que a gente gostaria de ver, né, uma situação em que há ali violência doméstica entre os genitores, mas quando a gente tem essa situação, a gente tem que como profissionais do direito, saber dividir a relação dos cônjuges da relação da parentalidade, que não se Uhum. confunde, né? É claro que uma pessoa que pratica um ato de violência doméstica contra ali a esposa, né, a mãe dos filhos, se mostra uma pessoa, claro, violenta e possivelmente pode acontecer dele ser, e isso é um medo das mães, né, que ele pratique também atos de violência contra os filhos. Então, nossa, ele bateu, enfim, na mulher e aí ele não pode mais ver os filhos, né? Então, assim, eu tenho que poder explicar que, olha, a legislação, ela não correlaciona a violência. É até uma discussão, tem uma legislação nova, depois a gente pode até comentar sobre isso, de 2023, que mudou um pouco dessa parte da guarda compartilhada em casos de violência doméstica. Quando a gente tem ali, por exemplo, uma prática de um ato de violência doméstica contra a mãe dos filhos, tem até uma divergência na lei, porque a lei fala em violência doméstica, ponto. Não fala se é contra a mãe, se tem que ser algo também direcionado aos filhos, para que haja ali a perda da guarda, né, compartilhada e passe a ser a guarda unilateral para a mãe. Então, tem até essa discussão, mas a princípio, a regra do sistema jurídico é a guarda compartilhada, salvo se algo for praticado em face dos filhos, se os filhos estiverem ali em uma situação de vulnerabilidade, possíveis atos de violência ali contra a criança. Então, não dá para confundir a violência doméstica em face da mulher com a relação pai e filho, porque pode acontecer, e existem vários casos nesse sentido, de a violência ter acontecido ali contra a mulher, mas a relação pai e filhos é saudável, né? Não, ainda tem uma equipe técnica por trás disso avaliando se essa Aham. criança é instrumento da violência, se essa criança, de alguma forma, também está sendo violentada. E quando é Sim. constatado pela equipe técnica do juízo que não tem nada, Uhum. não tem por que ter esse afastamento. Até porque é o Sim. prejuízo. É uma quem vai E a estru- alienação É uma parental. estrutura, né, sofisticada hoje em dia, né, bem Sim, mais complexa. Eu sim. assim, fico surpreso porque eu não advogo nessa área, né? Eu estava até conversando com os advogados do escritório e o Matheus, que é o nosso sócio lá, ele falou assim: ó, pessoal, a gente vai começar a fazer um trabalho grande aqui na área do consumidor e tal, porque lá é a área condominial e imobiliária e é muita coisa extrajudicial. Uhum. A gente não tem uma advocacia tipo advocacia grega, né? Porque eu não entendo nada. Se eu for pra lá, eu vou ficar boiando. não tem muita coisa judicial, né? Aí Sim. ele falando pro pessoal, ó, vocês estão mal acostumados a ficar em escritório o dia inteiro, que vai ter que despachar, vai ter que ir pra isso audiência, aí. vai fazer, vai acontecer. Então tem áreas que a gente realmente não atua. Eu tô escutando vocês Uhum. falarem sobre esses temas e eu fico realmente até admirado, né, com a complexidade que o direito vem ganhando e que desafia a advocacia cada vez mais afinada, né? Então parabéns para vocês. Obrigada. Assim, eu brinco, né, meninas, né, pela diferença de idade, mas mulheres assim muito preparadas, né, muito aguerridas, É o que a gente chama muito de advocacia proativa. Aí eu e a proativas, Lívia, a gente né? adora A gente- essa palavra. E boas de embate, né? Deixa superadas as apresentações iniciais, deixa eu só fazer eu um nem lembrei que agradecimento. a gente estava ainda Não, nas tá tudo bem, apresentações. não tem código, Já não tem nada, entramos. né? A gente vai falando. Deixa eu só agradecer aqui os patrocinadores. Juliana Araújo, leiloeira pública com 10 anos de experiência no mercado da leiloaria. Esse rapaz é bom, né? Eu não falei que fala do patrocinador, comecei de baixo para cima, ele já botou. Esse cara é sagaz. Realiza leilões nos processos judiciais e principalmente nas cobranças de cotas condominiais. RT Negócios trabalha com planos de saúde, traz um desconto no valor atual e dá cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. @rt.negócios, DDD 21, telefone 97 347 5232.
Gilcimar Conceição, o contador condominial, também é parceiro dos advogados. Proteja seus rendimentos, abra sua PJ com Gilcimar Conceição. Simone Viana Advocacia, especialista em direito condominial, família, sucessões, com soluções personalizadas para transformar seus desafios jurídicos em tranquilidade. Escritório de Advocacia Andréa Perazzoli, 20 anos de história, advocacia e referência nas ciências criminais, especializada em penal econômico e tribunal do júri. Quer conhecer mais sobre a Perazzoli? Acesse www.andreaperazzoliadvogados.adv.br. CBEPJUR, Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Jurídicas, pós-graduação na área do direito, são cursos voltados à prática profissional, previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário, condominial. Invista na sua carreira e torne-se um especialista. Francisco Egito Advogados Associados, referência Rio de Janeiro e Niterói, na área imobiliária e condominial. Equipe formada por profissionais experientes e comprometidos em oferecer soluções jurídicas eficazes. Bom, resumidamente é isso. Meninas, então, vamos entrar numa área desafiadora, né? Tenho aqui nos meus alfarrábios, né? Alguma coisa sobre violência doméstica, eu desenhei aqui, mas eu tenho um roteiro que eu, com o uso dos meus óculos, conseguirei trabalhar aqui. Nós conversamos antes e nós vimos que há uma interseção entre direito da família, né? Direito de família e violência doméstica. E aí, esse casamento, né, entre as criminalistas e a colega da advocacia familiarista. Como é que começa essa história? Geralmente começa no familiarista e vai para criminalista, pode acontecer de maneira contrária. Vamos começar a puxar o fio da meada por aí, vamos bater esse papo. Não há necessariamente começa por um e por outro. Já tive casos que a vítima, né, a mulher me procurou, me relatou fatos, e aí há uma questão também muito curiosa. Tem vezes que a cliente vai ao nosso escritório, eu tenho certeza que a Lívia também passa por isso, e a gente explica pra ela que ela tá sofrendo violência doméstica. Ela não se enxerga como vítima. Esse momento é dificílimo quando você fala pra cliente, porque às vezes ela vem até você e fala assim, me indicar, ou então já alguma cliente antiga, e aí relata o que tá acontecendo no casamento, e você tem que falar pra ela... Vamos aproveitar então, violência doméstica aqui, né? Há 20 anos atrás o conceito era bem diferente, então quero aprender com vocês. Ela, pelo visto, não é só física. Ela é, então, patrimonial, ela é emocional. Quais as conotações dos nomes? A gente, na verdade, tem várias modalidades de violência doméstica, inclusive violência de gênero também, né? Se a gente sair um pouco desse âmbito doméstico. Mas a gente tem ali a lesão corporal, que é a violência física, a gente tem a violência psicológica, patrimonial, tem o stalking. A gente tem vários tipos de... E tem uma que eu costumo falar, que as pessoas que não estão na área, né, principalmente que não são operadores do direito, que é a violência sexual. Sim, Uma vez eu conversando com meu pai, ele falou, mas como assim o marido estuprar a mulher? Isso é perfeitamente Antigamente possível. isso não era uma coisa, como eu assim? lembro que tinha discussão nas minhas provas ainda lá atrás, se era estupro ou não, porque era um dos deveres do casamento. Eu já achava na época uma grosseria. Um excludente aquilo, de licitude, olha que loucura. É horrível. E aí, quando a cliente ela relata o que tá acontecendo naquele casamento dela, e aí ela fala, porque ele me obrigou e eu não queria, e você vai ali absorvendo aquilo e anotando, e depois, quando ela termina de falar, você fala pra ela, olha, infelizmente, você não precisa só de uma advogada de família. Eu posso indicar pra você uma advogada de família, porque tem isso. Nós somos muito responsáveis pra entender até onde nós vamos. Então, eu vou até aqui, daqui pra frente, ou paralelo, caminha o direito de família. E quando você fala pra ela, olha, você está vivendo nesse momento um ciclo de violência. Você é vítima de violência doméstica. Esse momento é um baque na vida daquela mulher. Porque a mulher que é casada, por exemplo, tem muitas que falam, não, mas pra mim era uma das minhas obrigações. Pra mim, ele tirar o cartão ou pegar ali o dinheiro que eu tenho na bolsa, é normal, nós somos casados.
separados. Exatamente. Nós somos um só, enfim. Ela não tem autopercepção, ela vai sendo oprimida. Não, a mulher O que dentro acontece do nesse ciclo caso? de violência doméstica, na verdade, nós temos alguns ciclos, né? Algumas fases dentro de um ciclo de violência doméstica. Depois daquela violência extrema, a gente tem a fase ali da lua de mel, em que o cara ele é um amor, ele faz literalmente, às vezes, ele leva pra viajar, e aí ele compra presente. Ele é tudo que aquela mulher queria. É isso que eu percebo, elas não conseguem entender que aquilo é um todo. Acha, ele bebeu, ele tava estressado com o trabalho. Não, assim, é o foi jeito pontual, dele, é o jeito dele, eu não vou jeito conseguir dele. mudar Ou ele. eu já tive uma cliente que uma vez falou pra mim assim: se eu não tivesse pedido pra ele lavar a louça nesse dia, Ela ele não não se teria me culpou. enforcado. Eu falo, mas qual é o problema de você ter pedido? Não, é porque ele tava muito estressado do trabalho, sabe? E às vezes esse agressor, ele não tá escrito na testa dele, agressor. Geralmente são as melhores pessoas do mundo. Exato. É o cara que você adora sentar no bar pra beber, pra conversar. É o cara que todo mundo gosta. Não tá escrito na testa dele que ali dentro de casa ele pratica aquele tipo de violência contra a mulher. Colocar localizador em telefone de mulher, sem que ela saiba. Uma coisa é ela ter consentido. A gente pode até discutir Por aqui questão dentro de segurança, né? dentro de um ciclo de violência ou por uma questão de segurança, mas eu já tive cliente em que ela não sabia que tinha um localizador no telefone dela e o cara ele ficava 24 horas observando onde essa mulher está. Isso tudo faz Tá quase como aquela música do The Police, né? Every breath you take, every move you make, every watch you... Nossa. E infelizmente a mulher ela demora pra conseguir sair daquele ciclo de violência. Por vezes essa mulher ela só sai do ciclo de violência quando acontece o fato mais extremo, quando ela às vezes quando a violência ela chega na violência física, mas quando chega na violência física geralmente, né? Geralmente, a mulher que passa pela violência física, ela já passou pela violência patrimonial, ela já passou pela violência psicológica, ou então Violência moral. a mulher que exerce o trabalho como dona de casa, por exemplo, o cara vem e fala, eu que tô te bancando, então você tem que fazer o que eu tô mandando. E afasta os familiares, a pessoa fica Coloca sozinha. numa ilha, numa bolha, coloca ela ali numa bolha. Então tem situações, você me pergunta, voltando à pergunta, se onde começa o direito de família e o direito criminal, se Muito difícil, então, é muito traçar os difícil, limites, porque tem né? vezes que essa mulher, ela vem até mim por uma demanda de família pra eu poder indicar uma advogada e quando ela chega, ela descobre que ela não precisa só de uma advogada de família, ela também precisa de uma advogada criminal. E o contrário também acontece. Com certeza. Quando ela vai buscar o direito de família, ela descobre o contrário. Então, isso é muito relativo. Dentro de um divórcio, às vezes o pau começa a cantar e aí a agressão ou esse ciclo de violência acaba acontecendo no momento da separação. E aí a necessidade do direito penal entrar nesse contexto começa a partir de uma eventual separação, de uma tratativa de divórcio. É muito comum acontecer comigo da cliente chegar com uma demanda, eu tenho que ver o divórcio, eu tenho que ver a pensão dos meus filhos, tenho que ver como é que vai ser essa parte patrimonial, eu não sei como é que vai ficar. E vai falando comigo. Chega lá no finalzinho da reunião, ela solta alguma coisa que eu falo, não, peraí. Para tudo, porque até aqui a gente estava falando sobre um assunto, né? Divórcio e tal, um assunto normal, né? Do direito de família. Chega no final, você me relata que ele fez isso, e aí a gente tem que para tudo, porque isso daqui é gravíssimo, a gente tem que atuar imediatamente, e todas essas outras questões, elas vão ser resolvidas ali em paralelo, inclusive os alimentos, eles podem ser fixados dentro da própria medida protetiva, né, alimentos provisórios para que aquela mulher que esteja em vulnerabilidade, presa ali no domicílio dela, sem ter dinheiro para onde ir, na decisão judicial, né, os advogados criminalistas aqui podem até falar melhor do que eu, mas o juiz já pode fixar ali alimentos provisórios para ela já sair de casa com algum suporte financeiro, não ficar totalmente, né, desprovida ali das finanças dela. Então, em resumo, acontece muito isso, né? Da gente ter uma cliente chegar e aí um detalhe, às vezes ela nem identifica aquilo como uma violência,
propriamente dita, às vezes é uma violência psicológica, mas é para quem atua na área, consegue ver aquilo nitidamente, mas a pessoa que tá dentro, às vezes, não enxerga. Não É. tem Não autopercepção, não tem identifica, né? autopercepção, Quando não. não raro, o suposto autor do fato também não consegue identificar que o comportamento dele também é um comportamento criminoso. Aham. Muito por conta do machismo, muito por Patriarcalismo. conta, exatamente, desse movimento patriarcal do homem ser o provedor, ser o dono da mulher. E aí, quando ele tem ali um contato com uma mulher que busca o seu lugar ao sol, a sua independência, ele não consegue ter muito esse trato e acaba tendo comportamentos agressivos que começam, como a doutora Isadora falou, numa violência psicológica, numa violência moral, fazendo com que essa mulher deixe de assistir os cursos que ela compra para poder se especializar. Começa de uma forma tão sutil que quando chega lá no escritório, eu converso que a gente tem que ter um jogo de cintura quase que absurdo para conseguir transcrever isso numa notícia crime, quando a gente leva para delegacia especializada. Porque é muito sutil. Então, como é que a gente vai transcrever o fato de que ela comprava cursos de extensão, de especialização, e no horário do curso era o horário que ele chamava ela para jantar, marcava as viagens no dia, no horário do curso que eles estariam, que ela estaria assistindo a aula, e aí ele vai minando esse poder e esse querer da mulher em crescer Esse profissionalmente, empoderamento da esse mulher. empoderamento, porque isso incomoda o agressor de violência contra as mulheres de uma forma geral, né? Tirando um pouco dessa questão do âmbito de violência doméstica. O agressor da mulher, ou melhor, o agressor de mulheres, ele tem essa dificuldade de enxergar mulheres empoderadas, mulheres donas de si, mulheres independentes. E aí ele começa dessa forma sutil e vai aumentando a ponto da mulher achar, poxa, por que eu comprei esse curso e tô assistindo à noite? Eu tenho que assistir de manhã, mas de manhã ela tem que levar o filho para a escola, ela tem que malhar, ela tem que fazer milhões de coisas. Quando ela se vê num ciclo de ansiedade dela, porque ela não dá conta de tudo, porque ela não pode assistir a aula à noite porque ele não gosta ou porque é o horário do jantar dos dois, que eles precisam estar juntos. Então, falando, eu costumo dizer lá no escritório que é muito difícil a gente identificar, mas quando a gente pega, eu e a doutora Tayana, a gente fala muito isso juntos para os nossos clientes. A gente junta a colcha de retalho, e aí quando a gente junta todos os fatos e monta a colcha de retalho, fica muito evidente a violência perpetrada por esse agressor ou por essa agressora, como eu já falei aqui, que pode ser uma mulher agressora, nessa vítima que deve ser mulher. Que isso fique muito claro, porque a vítima de violência doméstica deve ser mulher. A proteção da 11.340 Isso que eu ia perguntar para vocês. é a mulher. Na sequência, né? Então, a 11.340, ela tem essa natureza multidisciplinar, interdisciplinar, né? Nós falamos da civil, falamos até da trabalhista e da criminal, e eu perguntaria, né, a quem ela objetiva proteger. Imagino, né, que independente até da resposta, que as pessoas vítimas da violência sejam quase sempre mulheres, né? Violência doméstica, mas a lei também protegeria homens, enfim. Você fala que não, né? Por conta... A Lei Maria da Penha, não. Não, essa lei, então, ela é destinada exclusivamente a A pessoa que se entende como mulher. É isso que eu ia falar. Não é Então, nem E que é mais- mulheres trans é a mais também. vulnerável, né? É a mais vulnerável, então a lei ela traz a proteção específica porque é hipossuficiente, porque é a mais vulnerável, que é o bem jurídico que está ali mais latente, né, de proteção. E lembrando que o conceito de mulher não é um conceito biológico. Mulheres trans são mulheres. Então, se essa mulher ela se identifica como mulher e a identificam como mulher, mulher ela é. É um conceito, inclusive, dado pela nossa Suprema Corte. Então, essa coisa de, não fez a cirurgia, pouco importa. Não se trocou o essa- nome. Exatamente, pouco Não existe. importa se essa pessoa, se essa mulher É um papel social, né, se mais essa ali, mulher, né? ela fez cirurgia, se ela já tem o nome dela social, pouco importa. Se ela se identifica como mulher, se as pessoas a identificam como mulher, mulher ela é. Então, a lei também se estende a essa mulher. Quais são as esferas que a lei tutela? Quais são os pontos que a lei tutela dentro das esferas, né? Trabalhista, civil e penal. De maneira em geral, né? Quais são os institutos albergados ali pela lei? O que ela objetiva? Por exemplo, na trabalhista, né? Então, na trabalhista, é um caso curioso que apareceu, eu sempre conto isso nas minhas aulas.
que a gente tem uma medida protetiva que toca a natureza do direito do trabalho. E eu, da mesma forma que você não tem familiaridade com o direito penal, o direito trabalhista eu tenho aversão. Mas como eu fui para a área da violência doméstica, no início muito, eu só quero estudar penal e processo penal, e esqueci completamente do direito do trabalho e me deparei com uma legislação que tem uma regra específica do direito do trabalho. Se eu não me engano, é o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2. É uma medida protetiva que tem uma natureza de Dá para se enganar com esse nível de detalhamento e especificidade? Se eu não me engano. Então, Porque quando a gente fala muito. porque eu já falei muito, então eu não sei se é parágrafo 2º ou parágrafo 1º, mas eu acho que é parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 11.340, que fala sobre a manutenção do vínculo trabalhista dessa mulher. E aí essa moça chegou no meu escritório falando que ela estava muito feliz, mas muito triste. Eu perguntei para ela qual era o motivo da felicidade dela e ela me disse que ela tinha conseguido a medida protetiva. Eu falei, nossa, que ótimo e tudo mais. Ela falou, eu fui na delegacia ontem, hoje já me ligaram, consegui. Eu falei, por que você tá triste? Ela falou, porque eu não sei agora quem vai pagar o meu salário. Porque eu trabalhava numa multinacional junto com o meu agressor, o meu ex-marido, e a medida protetiva foi uma medida protetiva aqui que a juíza botou, eu peguei na hora a decisão, fui ler, era o artigo 9º, acho que o parágrafo 2º, inciso 2 da lei, que falava dessa manutenção. Tirava a mulher por, se eu não me engano, 2 meses desse local, mas ela continuaria recebendo o salário dela. E aí, na hora, eu entrei em pânico. Falei, meu Deus, ela não sabe, eu não sei, porque a pergunta dela era objetiva. Ela não queria saber se ele ia ser intimado dessa decisão, se o chefe dela ia ser intimado dessa decisão, se a empresa dela ia ser. Ela só queria saber se ela ia continuar recebendo o salário dela. E aí eu olhei assim, só que eu tenho eu sou advogada e sou filha de uma pessoa que trabalha muito com a parte comercial. Então, uma coisa que eu acredito que eu tenho é um jogo de cintura para sair de situações que eu não sei o que fazer. E aí, na hora, eu olhei para ela e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Ninguém melhor do que uma advogada trabalhista para falar isso para você. Inclusive, no meu escritório. Mentira, não tinha ninguém no meu escritório que era direito de trabalho. No meu escritório tem uma advogada trabalhista e amanhã ela tem horário. A gente conversa com ela que ela vai te dar todos os detalhes e a gente vai conseguir. Enfim, abracei ela, foi tudo lindo. Ela saiu do meu escritório, eu fiquei em pânico, porque eu falei assim, meu Deus, E agora? E agora? Quem poderá me salvar? A Mariana, que é a sócia da Tayana, é uma amiga minha, é advogada trabalhista. Eu liguei pra ela e falei assim, Mari, eu preciso de uma consultoria amanhã, no seu primeiro horário, porque aconteceu isso. Ela falou, peraí que eu vou dar uma lida. Acredito que tenha jurisprudência. E você dá uma lida aí também. Aí eu fui dar uma estudada. Ela falou assim, Lívia, me parece que a gente está diante de uma norma de natureza de interrupção de contrato de trabalho. E essa interrupção de contrato de trabalho, ela é regulada. Você tem ali uma necessidade dos primeiros 15 dias esse provento ser pago pelo empregador e depois você entra a título de INSS, por uma analogia de violência, de auxílio-doença e tudo mais. E eu assim, Mariana, salvadora da pátria. Lux. Não, eu olhei aquela cena e falei assim, Mariana, beleza, amanhã no escritório pra você explicar isso pra minha cliente. Liguei pra cliente e falei, olha, já tenho todo o caminho. Tudo certo. Tudo certo. Eu tenho, inclusive, a jurisprudência do STJ que fala isso. Você vai ficar coberta. Você não vai deixar de receber o seu salário. Eu sei que a mulher chegou lá, falando do problema dela, ela saiu tomando cafezinho com a gente, beijando, abraçando, ficou super feliz. E, de fato, graças a Deus, a medida protetiva foi cumprida, ela recebeu o salário dela, assim, a gente não teve maiores problemas. Mas é uma norma que, na verdade, comprova que a Lei Maria da Penha tem um conteúdo misto. Porque quando a gente pergunta aonde você coloca a Lei Maria da Penha, em qual caixinha, do direito penal, do direito civil, a maioria das pessoas vão pensar e vão responder que é o direito penal. Engano seu, como foi engano meu um dia. A Lei 11.340, ela é uma norma multidisciplinar. Temos normas do direito civil, quando fala do divórcio, dos alimentos, da partilha. Temos normas de direito penal, sim.
Temos normas do direito administrativo também. Temos normas do direito penal, como é o caso do artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2, da 11.340. Por quê? Porque eu precisava, para começar o start do meu estudo, saber que essa norma tem natureza de interrupção de contrato do trabalho. Porque quando eu estudava isso na faculdade, interrupção de contrato de trabalho, eu queria fugir. Eu queimei meus cadernos de direito do trabalho depois que eu saí da Eu faculdade. dormia sentada. Você dormia sentada. Eu rasguei todos os cadernos, fiz uma fogueira. E eu falei, gente, como é que eu vou ler isso e vou dar um pontapé num estudo para apresentar numa reunião futura com a minha cliente? Aí é o famoso jogo de cintura que você precisa ter na sua advocacia. Eu tenho uma especialista da área trabalhista que vai sentar amanhã conosco e vai explicar exatamente os pormenores dessa norma, já que toca o direito do trabalho e eu sou advogada criminalista. Que Prometeu e resposta cumpriu, melhor? hein? É Prometeu isso! e cumpriu, E hein? no final- Entregou, é hein? isso, a gente não é obrigado, a gente não tem, assim, a obrigação de dar, às vezes, a resposta que a pessoa quer na hora. Imediata, Porque Exatamente. toca outras áreas que a gente, às vezes, é um caso atípico. As duas pessoas estarem trabalhando na mesma empresa, ter ali um contexto de violência doméstica, aquilo aparecer pra você. Então, são várias minúcias que se juntaram e chegaram pra você. E não necessariamente você já teve aquele contato anterior e, às vezes, você não tem ali a resposta e fez certíssimo. Não, e ter esse jogo de cintura de você não passar a insegurança para uma cliente que já vem para você de forma vulnerável, Sim. eu acho que é o nosso maior desafio enquanto É. advogada, seja da área de família, seja da área criminal, porque ela vem, na verdade, querendo uma escutativa. Exato. Ela não vem nem querendo uma defesa técnica, não é uma escuta ativa, ela quer uma escuta empática. Se você mostra que você não sabe resolver minimamente o problema dela, porque eu não resolvi o problema dela na íntegra. Eu trouxe pra ela que no dia seguinte estaríamos com uma advogada especialista. Era o que ela precisava ouvir. A gente se cobra também muito, né? De Tá. conhecer, de saber. E assim, Francisco, E assim, eu estudo sem parar, sei lá, 20 e poucos anos, né? Às vezes eu falo que estou me graduando na área tal, e qual ninguém acredita, mas é sem parar. E você não sabe, você não domina tudo. Com certeza. Existe uma pirâmide de aprendizado. Quando você lê alguma coisa, a retenção ela vai de 3 a 10%. Se você lê e escreve, ou usa outros recursos, né, tipo visual, enfim, vai a 20%. Você lê e conversa com alguém, vai a 30%, 40%, né? E assim vai. A maior, o ápice da pirâmide de aprendizado é quando você lê, resume, estrutura o pensamento, monta uma aula e leciona uma aula, uma palestra. Ali você tem uma aprendizagem realmente mais elevada sobre um tema. E numa sociedade que tem tanta informação e tanta coisa especializada, não tem como saber de tudo. Agora, você tem um raciocínio geral e você sabe caminhos para construir. Ela já pensou, precisa de um prazo, né? Eu vou consultar uma colega da área, deve ser rápido, e deu a solução, enfim. E é isso que queria a nossa experiência, né? A gente vai pegando casos, vai aprendendo. E agora, se aparecer uma outra pessoa com o mesmo caso, a doutora Lívia já vai saber conduzir ele da melhor forma possível, sem precisar, às vezes, esperar o dia seguinte. Na mesma hora, ela já vai saber. E é isso que vai consolidando a nossa experiência, essa bagagem que a gente vai levando dos casos é essencial para nossa advocacia. A Lívia estava falando, você também falou sobre essa questão da empatia, ou então carregar o sofrimento Porque ninguém procura o advogado criminal pra ganhar um dinheiro porque quer processar alguém e porque perdeu o voo. Não. A pessoa que chega até a gente é porque passou por alguma situação muito ruim. Ou foi vítima, ou está sendo acusado de alguma coisa. Não existe o meio termo. Não tem... A pessoa não chega feliz no meu escritório jamais. nunca. Nunca. Ninguém chega feliz Ela no nunca meu quer um escritório. cafezinho de primeira. Ela quer falar pra ela- depois tomar um cafezinho. Exatamente. Eu já coloco ali, às vezes eu deixo o lenço perto de mim, entendeu? Às vezes eu vou falar pro meu cliente, olha, você vai ter que ser preso de novo. Eu já coloco a bala assim na frente, come uma bala, sabe? Eu sou professora de execução penal, então eu trabalho com muita gente enfim, que vai ser presa ou então que já tá com a sua pena ali sendo executada. Mas vocês estavam falando dessa questão da Tô empatia. pensando aqui no meu escritório, não tem lenço e eu não tenho bala, né? Eu acho de bom bolinho. tom. Não, a bala, eu tenho um pote de jujuba colorida. Porque eu acho que acho a de cor, bom tom ela você comprar. é atrativa. É. E o açúcar é necessário para os momentos de tensão. Tudo estratégico. Tudo estratégico. Pensado tudo. no cliente, porque é muita coisa. E eu tenho uma cliente
Eu atuo de forma pro bono para algumas mulheres. E independente de serem vítimas ou acusadas de um crime. E, enfim, teve uma cliente que foi ao escritório. Ela tinha sido torturada por 3 dias seguidos pelo ex-namorado. E ela tava, assim, irreconhecível. Ela ficou dias no CTI, enfim. Eu pedi pra ela relatar tudo que tinha acontecido naqueles 3 dias, porque eu já sabia, né? Quando chegar no momento da audiência, já vai ter passado um tempo, o cérebro dela vai bloquear por uma questão de segurança mesmo, nossa segurança psíquica, porque o cérebro, ele tem esse defesa, né? Uma função, né, de exatamente, ele proteção. tem essa função de proteção. Você não lembra várias coisas que, quando se foi algo assim muito traumático, evidente que isso é muito traumático. E ela sentou ali na minha frente, coloquei água, etc. Ela começou a relatar. E eu escrevendo ali no computador, eu tive que exercer uma barreira ali para que eu não chorasse de chorar, de soluçar junto com aquela mulher. Porque eu fiquei imaginando o que essa mulher passou, e isso tudo com um filho de 2 anos presente. A gente tem que ter uma barreira para É evitar, né, pegar aquela emoção, aquela carga junto com a gente. Quando ela saiu do escritório, eu parei, eu fiquei assim, eu falei assim, será que eu não fui empática o suficiente? Porque eu estava tão preocupada em dar a segurança que ela precisava, porque ela precisava de uma advogada que tivesse Firme, né? De segurança, firmeza. firme, porque, afinal de contas, uma mulher que foi vítima de uma tentativa de feminicídio ali, clara, Uhum. ainda muito machucada, isso porque já tinham passado dias da agressão dela, firme, mas que ao mesmo tempo eu não tomasse pra mim aquele sofrimento que essa mulher viveu. E isso é muito difícil, isso é um desafio gigante Uhum. que a gente passa. Às vezes a mulher tá ali, eu não sei mais o que eu faço porque o cara não paga a pensão alimentícia, ou porque tudo que ele fez ele não vai sofrer nada. A gente escuta muito isso, né? Muito. Ele fez tudo que fez e não vai sofrer nada. Uhum. Isso é dificílimo, você lidar com essas situações. E fato é que o Poder Judiciário, ele também enxerga a mulher de uma forma muito peculiar. A gente vê, quando tem essa questão do direito de família junto com o criminal, vê às vezes o cara lá no direito de família escrevendo determinadas situações justamente para descredibilizar aquela vítima perante o tem magistrado, principalmente se o magistrado é homem. E isso é todo dia, todo dia. E quando a gente observa, geralmente é advogado homem que faz. Quando não raro, é um advogado homem que faz Exatamente, nem isso. sempre, né? Às vezes, dificilmente a gente vê uma advogada mulher fazendo esse tipo de coisa. Sim. Mas na maioria, na grande maioria, é um homem. E você fica, se dá vontade de pegar o telefone. Qual o telefone desse fulano? Fulano, deixa eu te falar uma coisa. Dá vontade de fazer isso, porque a gente fica com raiva, até não é possível que isso saia de um advogado. É aquilo que eu falei no início. É o nosso dever cívico, né? Exato. Não, e eu e Isadora, a gente tem alguns amigos criminalistas que a gente conversa muito isso, né? O Aham. Bernardo, o Breno, enfim. E hoje eles se preocupam com isso e muitas vezes tiram dúvidas com a gente, né? De como se comportar, dependendo do caso, colocar na bancada do júri uma mulher para se comunicar, Sim. porque tudo, no final das contas, é a comunicação. Comunica. Então, se você tá ali na bancada da defesa de um feminicídio, por exemplo, você tem que aproximar aqueles jurados no tribunal do júri de uma figura feminina. Aí você vai ver 2 galalaus, tipo você, Francisco, intimidando, todo arrumado, alinhado. Porque eu trouxe o Bernardo e o Breno porque são amigos nossos que fazem muito júri. Se você coloca uma mulher naquela bancada ao lado, ainda que seja deles, isso dá uma quebrada, de certa forma, e isso gera uma conexão com os jurados que estão ali, com a juíza, muitas vezes, com o promotor ou a promotora. Isso, de alguma forma, pesa para a comunicação. Uhum. Antes mesmo que essa mulher que fique ali ao lado deles comece a falar. A figura dela ali, a comunicação não verbal, já diz muito.
O Bernardo hoje, quando ele vai fazer júri, ele me liga e pergunta: amiga, qual é a cor da gravata? O caso é esse. Porque a cor influencia, a gente sabe da psicologia das Lívia cores. sabe tudo sobre cores. Eu não estou de roxo à toa. A Tayana não está de rosa à toa. Isadora não está com esse tom de blazer à toa. Por quê? Tô Estamos olhando pra falando... minha gravata aqui, eu quero. Da Azul. próxima eu vou pedir a combinação. Liga pra Lívia que ela vai saber. A gente tá falando sobre mulheres, então a gente precisa ter as cores que aproximam da temática. Por quê? Porque isso na comunicação não verbal diz muito. A gente não precisa estar dizendo que o estúdio tá de roxo, porque a temática é da violência contra a mulher, é a temática do feminicídio, é a temática, enfim, anyway, mas tipo, não, já diz por conta própria, o nosso subconsciente já vai estar focado para entender um pouco mais, um pouco melhor, de repente. Olha, tema muito rico. Eu vou passar para outros pontos aqui. É porque Vou se você deixar deixar, as a gente portas vai ficar... A abertas, gente vai porque a doutora Isadora falou: posso vir de novo? Pode, vamos fazer outros. Pra caber tudo que a gente tem pra falar. Nossa. Mas deixa eu jogar no ar 2 pontos. A gente já falou um pouquinho da interseção entre direito penal e o de família, né? Que às vezes entra num atendimento de família e detecta que são questões que envolvem a parte penal, enfim, vocês podem também abordar um pouquinho isso. E já queria direcionar para casos práticos e os impactos humanizados da atuação de vocês, para a gente ilustrar bem, né? Assim, sem identificar talvez um ponto, mas citar ocorrências que a gente consiga ver, né, a vida como ela é, né, e a Francisco, atuação já que jurídica. você falou que tô te ajudando aqui, eu já vou jogar a bola Minha pra elas. co-anfitriã, minha Sua co-anfitriã. co-anfitriã, né? Meu Deus. É, eu acho que eu não sou de Libra, não. Eu devo ter algum outro signo, assim, meio proativo demais. Eu queria muito que elas contassem do caso em que um suposto autor do fato, não lembro exatamente como foi, entrou em contato, a família entrou em contato com a doutora Tayana para realizar o divórcio dele enquanto ele estava preso. E a doutora Tayana falou: meu Deus. Me ligou e falou: Olivia, como eu vou na unidade prisional? Como é que é isso? Como é que funciona? Aí eu falei: ninguém melhor do que a Isadora, que trabalha com execução penal, fazer esse divórcio junto com você. Então eu queria muito que elas contassem essa Eu nem dinâmica. lembrava dessa história. Amiga para essas coisas. Amiga pra essas coisas. Olha, eu vou falar, eu não sou advogada de família, mas o que eu já casei e separei cliente Dentro do presídio. dentro do presídio, assim. E isso é muito comum, na verdade. Gente, presos têm família, né? Presos também têm, pessoas presas de modo geral também têm ali suas intercorrências Isadora, durante o casamento. é o que você fala nas aulas, porque eu já fui aluna da Isadora no curso de execução penal. Preso tem direito. Exatamente. Se você não sabe, os presos Se você têm não direito. sabe- se você não sabe, preso é um ser humano que tem direitos. As pessoas esquecem disso. É muito curioso que... Curioso não, né? Isso faz parte do meu dia a dia. Mas, às vezes, quando a mulher ela vai fazer a carteira de visitante, ela quer ter certeza que na carteira de visitante dela estará escrito que ela é cônjuge ou companheira. Porque, lógico, ela quer ser reconhecida como tal. E muitas vezes há ali uma intercorrência, uma troca de casamento. Então, isso é muito comum. Eu já tive cliente que já trocou de esposa umas 3 vezes. Teve uma vez que eu fui Dentro da prisão. dentro do presídio. Ele já tá preso há alguns anos. E aí eu lembro que uma vez Estou pensando se ele não tivesse o preso, diretor- quantas uma ele vez o teria di- tido, Uma mas vez que eu passei, o confusão. diretor olhou pra mim e falou assim: doutor, ele só não troca de advogado. É porque a advogada faz com que ele possa falei, trocar e, de esposa. olha, eu já fui testemunha de estável. Eu já fui procuradora de casamento. Sabe aquele exemplo na faculdade que a gente tem? Que Eu só achei Que a gente um. não acredita que, Que a gente existe. não Casamento acredita por procuração, que existe achei um. casamento por procuração. A Então, jovem veio de. Ela morava na Ilha da Madeira, isso, década de 60. E aí o tio dela casou-a por procuração com um outro parente. O único Exato. caso que eu. Eu lembro que eu até Chega a me perguntei. dar um arrepio Eu até esses perguntei, você quer assuntos. que eu vá com um blazer, uma calça, em vez de usar um vestido, né? Brincando. Mas isso é muito comum. Isso é mais comum do que vocês imaginam. As pessoas casam, divorciam,
constituem união estável, fazem as suas dissoluções de união estável, e isso é possível. O cartório vai até a unidade prisional para fazer isso. Evidente, eu não sou juíza de paz, né? Mas eu já tenho até uma minuta meio modelo para essas situações. Isso é muito comum. Então, Mas, Tayana, conta É. quando você... Eu lembro da ligação. eu tentei Não. convencer a Catayana a ir comigo na unidade. Aí ela, não, Isadora. Eu Não, falei, fica tranquila. Ela, não, Isadora. Deixa eu me posicionar aqui pra explicar essa situação. Eu trabalho com direito de família e não estou habituada, né, Toca com aqui, a toca rotina aqui. da execução penal. Pra mim, Aquele corre gostoso não, eu do direito nunca criminal. fui num presídio, nunca, nem delegacia eu costumo pisar, né? E aí veio a doutora Isadora. Começa acompanhando os stories da Lívia, que você vai ver um Não. dinamismo assim em vários Aí lugares. A Tayana depois a fala. gente começa, né, a trabalhar com esses casos, a gente começa a entender a dinâmica das coisas. Mas a parte de presídio, né, execução penal, embora na faculdade eu gostasse muito de execução penal, de penal e tal, eu nunca pisei num presídio. Não precisa pisar pra gostar um pouquinho, né, da matéria. Já os nossos alunos, professora, me leva num presídio, parece até meio doido, assim. Meu sonho é entrar num presídio, a Nossa, galera que Deus gosta. me livre. Tem o Eu fico, pavor. gente, é excursão isso. Eu não tenho esse hábito, né, da prática criminal. Eu sei o que tem que saber ali para atuar na minha área, mas agora ir para presídio, delegacia e tal, para mim não é a minha praia, né? E doutora Isadora, com uma situação peculiar lá, que eu nem lembro exatamente o que era. Era pra divorciar. Era para E divorciar. fazer ação de alimentos. E fazer ação de Que alimentos. eu falei assim, ó, divorciar eu até sei. Agora, ação de alimentos, tem uma advogada excelente pra te indicar. E ela me liga, Tayana, eu preciso fazer um divórcio. Ai, claro, passa meu contato. Então, na verdade, eu que tenho que falar com você, porque não tem como você falar nesse momento com o cliente. Eu, não, porque... então, ele tá preso. Eu, quê? Vamos lá, né? Me explica aí a situação. E aí, ela trouxe toda a situação pra mim. A pessoa precisava se divorciar, porque estava com outro relacionamento, então queria viabilizar isso. Tava com Uma já tava com ciúme da outra. extraconjugal, era um negócio meio É. doido. Pai. E tinha todo um pano de fundo ali, um cenário, uma novela. E aí precisava do divórcio. Se envolver bens, partilha, venda, locação, você lembra de mim, que é da minha área. Até condomínio também, gestão. Pior que tinha, né? pior que Então, tinha. aí Pior tudo que bem, dá tinha, pra fazer tinha um um- casamento. Tinha. Aí eu falei assim, olha, Isadora, me perdoa, mas olha, eu não me sinto confortável de ir ao presídio. Eu preciso ir. Eu falei, eu preciso ir ao presídio? Ela, é bom, né? Você ir lá conversar Pro com o cliente te conhecer. Pro cliente saber, né? A doutora Tayana tá aqui pra fazer seu divórcio. Falei, olha, amiga, eu acho que não vai Não rolar, vai rolar, não. Vamos deixar assim, se você fizer essa intermediação, eu até faço. Poxa, deixa a parte técnica comigo, mas a prática e a conversa com o seu cliente que tá preso, faz, por favor. Ai, gente. Aí acabou que a gente acabou não fazendo. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu adoro trabalhar com o preso que tem consciência daquilo que fez. É muito mais fácil do que, às vezes, trabalhar com o suposto autor do fato da Maria da Penha que tá solto. É muito mais fácil. Porque a pessoa que tem consciência do porquê ela tá ali, ela é bastante ética. Eu diria. Às vezes perguntam pra mim assim, você não tem medo de trabalhar com o penal? Eu trabalho com clientes que cometem diferentes tipos de crime. Eu faço violência doméstica, eu faço muito violência doméstica, mas eu tenho muitos clientes de organização criminosa, milícia. É muito comum, são os Só crimes coisa levinha. fortes, assim. são crimes que eu faço muito. E trabalhar com eles, às vezes, é muito mais fácil do que com o cara da violência doméstica que não consegue entender que ele cometeu crime. Porque aí você fica num exercício ali, fulano, mas é porque Mesma coisa. você cometeu um crime. Agora você é com anfitrião, Aí- pode conduzir. Não. Fulano, você cometeu um Comediador. crime. E ele fala, não é bem assim não, mas ela merecia. Eu falo, mas fulano... E você fica ali naquele exercício, né? Junto... É cansativo demais.
o cara que tem a consciência daquilo que fez, etc. Eu nunca tive problema com nenhum cliente, assim. O nosso último lá, ele tinha total consciência. Ele soltava que o problema dele, o crime dele era gostar muito de mulher, mas quando ele foi no escritório, a Olha. gente botou ele na chincha. No final, ele ficou pianinho olhando Mas, ó, assim. vou te falar, Lívia, assim, no dia da audiência, eu e a Lívia, a gente falou pra ele, você não tem condição nenhuma de falar. Nenhuma. Vai ficar em silêncio. Era capaz dele cantar a juíza. Então a gente falou, você fica na tua. Fica em silêncio. Aí, beleza. Eu falei, olha, o interrogatório vai ser dividido em 2 partes. A primeira, eu vou perguntar teu nome, teu endereço, profissão, etc. Na segunda, é pra você ficar em silêncio. Beleza. Falei, cara, eu e a Lívia, a gente ficou ali trabalhando isso com ele, ó. Repeti, mas eu não quero falar. Beleza. Aí, quando chegou lá na hora, o juiz falou assim, ó, a parte do interrogatório é dividida em 2 vezes. Seu nome, fulano. Sua profissão. Bem, se ela não tivesse feito isso, cara, que eu dei um chute assim. Caraca! Aí eu fiquei, sua profissão apenas. É isso. É isso que a gente passa. Mas sabe o que eu lembrei aqui? Eu lembrei de um caso que envolve nós 3. Que vocês não estão lembrando. Ai. O caso da tortura da adolescente. Eu lembrei sim, hoje não E é. você lembrou? Por que envolve a Isadora? Porque o dia da busca e apreensão... Como é que foi a situação? A gente pegou um caso que uma adolescente estava sendo torturada pela mãe e pelo padrasto. Pelo padrasto. Com a mãe. E aí a gente entrou com uma medida protetiva para essa menor, que também tem um ponto interessante, que há uma discussão sobre qual a legislação que vai reger ali esse contexto fático. A Lei Maria da Penha, por ser uma adolescente mulher, a 11.340, ou a Lei Henri Borel, por ser uma menor de idade. São 2 leis especiais, né? São 2 leis especiais, são 2 leis que protegem vulneráveis, mas nesse caso, essa discussão, na verdade, ela acaba sendo superada porque já foi decidido que quando a gente tem uma vítima mulher, prevalece a legislação que protege a mulher, ainda que ela seja menor de idade. Então, a gente fez o requerimento da medida protetiva, a gente tinha ali um parente que poderia ficar com essa adolescente, e a gente fez o pedido, se eu não me engano, foi na sexta-feira, final do dia. Aí eu falei, gente, sexta-feira, final do dia, na pior das hipóteses, se for concedido, domingo vai cumprir num plantão. Na pior das hipóteses. Eu acredito, por conhecer bastante o nosso judiciário, que na segunda de manhã eles vão cumprir isso. Isadora me convida para nada mais, nada menos do que para despedida de solteira, porque ela ia casar. No sábado, fechou um casarão. Pós-pedido de medida protetiva. Pós-pedido de medida protetiva, porque a gente pediu na sexta, final do dia mesmo, de 6 horas. Você não tem culpa de estar com o Lívia casamento tinha já programado. Comprei o look. Biquíni, porque tinha um look que a gente tinha combinado, enfim. Tudo, eu tava preparada pra ir pra despedida de solteira dela no sábado de manhã, passar o dia com ela e com as amigas e tudo mais. E aí, do nada, a Tayana me liga. Mentira, a Tayana não, a oficial de justiça, porque eu sempre coloco, isso até é uma dica que eu dou pra quem tá nos assistindo e que já advoga, quando você vai fazer qualquer pedido de medida protetiva, coloque o seu telefone. Porque Advogada. Como advogada. Por quê? Porque na medida em que essa cautelar é deferida, eles ligam para essa vítima. E você imagina a sua cliente extremamente vulnerável, com a cabeça a mil, receber uma ligação de um oficial de justiça, ainda que seja para informá-la que a medida foi deferida. Então, eu sempre coloco e oriento os meus alunos e os advogados colocarem o telefone do advogado ou da advogada para que o oficial consiga falar com você primeiro. E aí, mais um ponto, você ganha credibilidade com a cliente, porque você liga para a cliente para avisar, olha, a medida foi deferida, eu já tô em contato com o oficial de justiça. Ela fica super tranquila. Às vezes ela ainda tá dentro de casa com o agressor, então... Exatamente. Como já aconteceu no outro caso nosso. Então, É comum. a oficial de justiça me liga, já é uma oficial de justiça que já tá acostumada a cumprir alguns mandados de casos meus, eu já até salvo no meu telefone. Fulana de tal? Eu falei, não, aqui é a doutora Lívia, tudo... oi, doutora, é você e tal. Então, estou com mandado para cumprir no meu plantão. Falei, mandar Até juntar as sábado, festas. Tô pensando na festa da Isadora. Eu já estava Já na tava? festa. A gente já tava lá, a gente já tava bebendo, ela tava de biquíni lá, a gente já tava bebendo. Daqui a pouco, Lívia. Aí eu virei e falei assim, mas que mandado?
minha senhora, um mandado de busca e apreensão, porque geralmente é mandado de protetiva, né? Mandado de busca e apreensão. Aí, Tico e Teco é o mandado de busca e apreensão da adolescente. Aí eu olhei pra Isadora, sabe aquele filme que você sai do ambiente da bagunça e você olha a cena assim? Perspectiva. De fora. De fora, você vê um monte de mulher de biquíni zoando, com um grupo de pagode. E eu curtindo a minha amiga, despedida de solteira dela, e eu falei, bom, eu vou ligar pra quem? Pra advogada de família do caso. Porque, só pra fazer um parênteses. Tipo tropa de elite, né? É isso, Essa- cada um. É isso. Não posso falar agora, mas essa é sua, Aspira. É isso. Aí eu Não, ligo exatamente isso. pra minha sócia da área de família e falo, Tayana, conseguimos a medida protetiva pra tirar a adolescente de casa. Aí eu, yes, que Que ótimo, bom, Lívia, maravilha. não sei o quê. Eu falei, então, a oficial de justiça tá indo na casa agora cumprir a busca e apreensão. Você pode ir? Porque eu estou na despedida de solteira da Isadora. E no fundo, aquela música. Aí a Tayana. Lívia, eu me mudei recentemente. Eu tô fazendo open house Cheio de gente lá em pros casa. amigos do meu marido. Eu não tenho nem intimidade pra sair daqui agora. Eu falei, peraí. Foi exatamente isso. As duas numa festa, só que ela estava na casa dela. Então seria pior pra ela sair. Aí eu falei, tipo, quem poderá nos ajudar, né? Tipo, e agora? Porque eu já tinha, inclusive, bebido. Aí eu falei, vamos tentar falar com a família que vai pegar essa adolescente, que é uma questão muito tranquila, que o oficial de justiça vai junto com o conselho tutelar e vai Deixa eu só buscar a fazer um teste. adolescente. Nisso vem algumas... Isadora, eu acho que tá acontecendo alguma coisa com a Lívia. Foi. Porque eu fiquei branca. Você ficou branca? Eu fiquei com a minha pressão 9/6. Eu entrei em pânico. Eu deitava no sofá e falava assim, Jesus, eu preciso dar uma resposta. E Eu- detalhe, ela não tinha roupa, ela tava de trajes Traje de uma de banho. despedida de solteira. Gente, essa história tem que ir pra que história é essa? Puxar. Eu tava, tipo, de saia biquíni. Eu falei assim... E não tinha e não outra tinha roupa. outra roupa. Nem pra pegar emprestado, porque tava todo Já Todo tô, mundo já assim. tô, já tô biquíni. pensando aqui, né? Eu comentei que eu gosto muito de contos, né? O John Grisham é um contista americano que eu li todos os livros dele que são da área do direito. Vamos lançar umas crônicas da advocacia, né? Essa é uma história. chama, gente. Só muda o nome, né? É Laís, a advogada que usa lilás. Ah, Exato. E aí, aí a gente combinou que a gente ligaria pra Lorena, que é a minha sócia. Você lembra disso? Ligamos É, em conjunto. o que a Lorena estava fazendo agora? Eu tô curioso. ela, Nossa, a Lorena era pior. Ela do que era a gente, porque a pior. gente ainda tava numa festa. A Lorena estava no hospital com o marido, operando a perna. Então, ela mesmo era que não poderia. Olha a foto, isso não pode mostrar. Isso não pode mostrar. No Aqui era dia. antes Antes da Antes, ligação. né? da ligação. E aí, eu simplesmente falei, a Lorena tá descartada, coitada. Ela tá de Não, não acompanhante tinha como. do marido no hospital que vai operar e etc. Eu falei, Tayana, vamos decidir o quê? Ela, vamos ligar e dizer que é uma diligência tranquila. Liguei pra família que ia pegar essa adolescente, que tava postulando ali essa Mas não medida. tinha como não ir uma de nós. Ela falou, não tem a menor condição, eu tô passando muito mal, eu tô muito feliz, vocês são maravilhosas, obrigada por tudo, mas esse momento eu preciso que vocês estejam pra garantir tudo mais. E aí eu desliguei e falei, Tayana, a gente vai ter que ir? Aí ela, amiga, e assim, eu sou aquela pessoa que eu só tenho a cara de bronca, assim, de ser mais ríspida e tudo mais, mas a pessoa consegue me levar no papo de uma forma que eu, tá bom, amiga, fica aí curtindo que eu vou dar meu jeito. Desliguei o telefone com Tayana, virei pra Isadora, falei, amiga, eu vou ter que sair rapidinho da sua despedida, mas eu volto. Eu juro que eu volto. Ela, né, imagina como ela tava, não sei se ela lembra. Tá maneiro. E aí Eu tava feliz. eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu bebi, mas o dever me chama. Eu preciso de uma roupa e eu preciso que você me busque aqui Meu pai. pra tirar uma criança de uma casa que tá uma adolescente de uma casa que tá sendo torturada. Ela, filha, mas você não tem quase roupa aqui em casa. Você não mora mais aqui e tal. Falei, mãe, pega uma roupa sua, pega Essa parte é qualquer muito boa. roupa. Tipo, a minha mãe não tem o meu corpo. Falei, mãe, pega um vestidão seu, um cinto, um salto. Eu sei que a minha mãe apareceu lá. Um imediatamente. vestido florido. Um vestido florido nada a ver comigo, Até porque eu não sou de estampa. Até o pé. Até o pé, um salto que eu nem uso mais, bloquinho. Largo, o negócio. É, o salto baixinho e tal, o vestido péssimo.
Aí eu, mãe, obrigada, você é maravilhosa. Jamais iria falar que aquela roupa tava horrorosa. Vesti aquela roupa no carro, porque eu fiquei... Gente, Tem a foto dela vestida? Não, Do look, não. Do Não look. tem Tem a look, foto não. do look. pode ser que eu tenha, depois eu vou Ah, não, procurar. deixa quieto. Pra quê? E aí... E aí minha mãe falou, filha, eu te deixo aonde? Eu falei, minha querida, você não é mãe? Tayana hoje a mãe vai me entender. Eu falei, você não é mãe? Eu tô de viatura, você vai ser a motorista, a gente vai buscar junto a adolescente. A minha mãe, o quê? Eu falei, mãe, Ser mãe apareceu no paraíso. É isso A aí. minha mãe foi comigo até a casa, onde estava todo mundo me esperando para efetivamente cumprir aquela diligência. Tava o oficial de justiça, tava o conselheiro tutelar, tava o PM. E foi bem complicado, porque foi uma surpresa para todo mundo. E quando há busca e apreensão de menor, o menor ele tem que ir necessariamente no carro do conselho tutelar. O menor não pode entrar no carro do oficial de justiça, do advogado que foi contratado, ele tem que ir no carro do conselho tutelar. E aí, qual era o pedido dessa família que contratou a gente? Eu quero que você entregue essa adolescente pra gente. Eu quero ver vocês, eu quero que você faça o comboio, que acompanhe o comboio. E aí eu falei, mãe, então olha só. A mãe era A minha mãe conta essa história, mas a minha mãe gostou, porque ela sentiu a adrenalina da advocacia criminal naquele sábado. Uhum. Ela nunca mais esqueceu. O honorário que é rachar pra 3 passou a rachar pra ruim, 4. não. Aí, o que aconteceu? Entrei no carro da minha mãe, que ela tava dirigindo, porque eu não poderia dirigir, porque senão eu estaria cometendo um crime. Exatamente. E aí foi o carro da oficial de justiça, o carro do conselho tutelar e o carro da minha mãe. Até a casa da família que contratou a gente, que a gente iria entregar essa adolescente. E aí foi muito curioso, porque a mãe dessa menina ficou tão revoltada que foi atrás também. Houve uma perseguição. A minha mãe dirigindo, igual o Velozes e Furiosos. Eu falei, mãe, um negócio horrível. Eu sei que chegamos lá. Passou a onda na hora da Isadora. Não, passou a onda de tudo. O perfil da advogada apareceu. Eu só tava com aquela roupa que não condiz comigo, mas tá tudo certo. E aí eu entreguei a adolescente, e aí eu lembro que ela, vem aqui, vamos tomar um café, estourar um champanhe, não sei o quê, comemorar, doutora, vocês são maravilhosos. Eu falei, não, eu tenho outras coisas pra fazer hoje, etc. Tem outro compromisso. Outro compromisso. E aí eu sei que eu entreguei a adolescente, até hoje, graças a Deus, deu tudo certo no caso, a gente conseguiu concluir o caso com sucesso. Voltei pra viatura, vulgo o carro da minha mãe, e ela me devolveu pra despedida de solteira da Isadora, e eu troquei a roupa e botei o mesmo biquíni, fiquei lá e consegui curtir e até o final. vivemos felizes para sempre. E terminamos a advocacia criminal nesse Perdeu sábado. alguma coisa nessas 2h30? Não precisa falar. Mas são histórias que a gente tem que eu acho que quando a gente olha pra trás, no dia eu fiquei completamente nervosa, assim, foi bem complicado. Mas a gente olha e vê que, nossa, como valeu a pena, assim, como eu tava do lado de uma amiga que me entende, porque poderia estar do lado de uma amiga que ia falar, ai, me largou, não iria entender aquela dinâmica. Trabalhar sábado, workaholic, vai ter burnout, esses papos que a gente escuta que eu não curto muito. Bastante. A Tayana, no mesmo momento, quando trouxe que ela também estaria numa festa e tudo mais, a gente debateu ali sem brigar, sem decidir quem ia, pra não ficar aquela picuinha, você que foi, eu... Então, assim, é uma outra máxima. Trabalhe e fique ao lado de pessoas que te impulsionem, que, na verdade, te ajudem a crescer efetivamente. Porque se você de pessoas que são opositores, são só observadores, isso não vai te levar a lugar nenhum. Muito bom. É importante a gente trabalhar em parceria, né? Saber até onde a gente vai... com quem a gente vai caminhar, isso é muito importante. Eu tava falando que eu faço muitos processos pro bono e eu nem sei se eu tenho algum pro bono que eu faça para homem, eu só faço pro bono para mulheres. E geralmente quando eu pego um pro bono, assim, que principalmente se a mulher ela é acusada, eu chamo algum amigo pra fazer parceria comigo. Eu chamo algum amigo homem, necessariamente. Porque eu acho que é a minha missão, sabe? Então, vem pra cá... É a escolinha da tia Isadora. Exato. Vem pra cá um amigo homem. Vem aqui você. Mas eu trago amigos pra que entendam as demandas que a gente tem dentro desse mundo que envolve a mulher. A gente riu, a gente falou muito sobre a mulher vítima, mas como
o Poder Judiciário enxerga a mulher que é acusada de crime. O sistema, ele é avassalador com a mulher que comete ou que, em tese, cometeu algum crime. E eu acho muito importante, quando eu disse no início que às vezes a gente vê advogados que não conseguem entender que há uma possibilidade de você traçar uma estratégia de defesa com ética, com técnica, sem que se ofenda a mulher. Quando eu puxo amigos meus e que aceitam esses desafios comigo, porque o processo pro bono nunca é simples. Ele Não. nunca é simples, né? É sempre um processo delicado, com várias nuances, às vezes com vários processos, a mulher com vários processos. E eu gosto de fazer isso porque eu gosto de mostrar para esse amigo advogado, ali como a Lívia falou do Bernardo, por exemplo, que hoje já tem um olhar mais atento à mulher. Eu acho isso importante. Olhem o que o Poder Judiciário, o que o sistema está Autoridade, né? fazendo com as Conseguir, mulheres. Exato. conseguir se colocar em outro lugar, em outro papel, ter outra visão. A gente estava conversando antes, eu tenho uma cliente em que foi cumprido o mandado de prisão durante o trabalho de parto dela. Você falou mais cedo, né? Estarrecedor, né? Se isso não deixa alguém estarrecido, que tipo de ser humano você é? Que tipo de ser humano você se transformou se você não fica estarrecido com uma mulher que foi presa durante o trabalho de parto dela? E vejam, eu não tô falando aqui que não deveria ter sido cumprido um mandado de prisão. Não é isso, de forma nenhuma. Nunca vou falar que o mandado de prisão ele não deva ser cumprido porque essa mulher estava em trabalho de parto. De forma alguma. Inclusive, eu falei isso na minha sustentação oral. O que eu estou dizendo é que risco uma mulher em trabalho de parto ativo oferecia. Ela ia fugir do hospital enquanto ela estava parindo, porque não era uma cesárea, né? Ela ia fugir de que maneira? Não tinha como ela fugir. Por que não se aguardou o término do parto dela, essa bebê nascer, para que então, depois disso, se cumprisse esse mandado de prisão? Que história essa bebê, essa criança vai contar no futuro, sabe? Inclusive, depois disso, como ela já era presa, depois que ela teve a bebê, precisou, na época, pro bono, né? Então é uma pessoa hipossuficiente. Precisou a Defensoria Pública, na época, comunicar ao juiz, para o juiz autorizar que o pai conhecesse a filha. Porque como ela estava presa, ali parindo, não podiam autorizar a entrada de outra pessoa, que senão a equipe médica e os policiais. Olha que situação. Olha o que o sistema de justiça faz com as mulheres. Pessoal, tivemos aqui hoje um programa muito rico, com temas muito complexos, mas que foram tratados de maneira leve, né? Até com histórias engraçadas ao final. Conseguimos fazer dos dramas e das dores, né? Uma cena, né? Quase uma esquete, né? Com Teatral. Com imagens. Com imagens. Essas exato. imagens não poderão ser compartilhadas. Jamais. Mas o tema foi muito interessante, o que provoca reflexão e convites para outros podcasts futuros, né? Então, nós tivemos aqui hoje no 17º podcast Ação Jurídica, Violência Doméstica, ao lado aqui Lívia Madeira, aqui de frente doutora Tayana Campelo, Isadora Mendes, que foram as nossas convidadas. E antes de encerrar, vou passar para elas fazerem as considerações finais e a gente, então, finalizar esse programa que foi muito agradável. Vou fazer o contrário agora. A Isadora, então, considerações finais sobre violência doméstica, atuação da advocacia, e depois a doutora Tayane, e finalizo aqui com a minha amiga Lívia Madeira. Olha, eu agradeço muito o convite, estar aqui, principalmente com duas amigas, para a gente bater esse papo e falar sobre a atuação da advocacia, sobre o olhar que a gente tem para o outro. Eu acho que foi muito importante. Eu gosto de falar muito sobre essa atuação
técnica do advogado. E aí, já que a gente falou muito disso, eu queria terminar, além de agradecendo, deixando quase que com um apelo, né? Principalmente aos advogados homens. Quando vocês atuarem em um processo que verse sobre violência doméstica ou que verse sobre violência de gênero, que seja, tomem muito cuidado para que não se ofenda a vítima ou a advogada dessa vítima. Há possibilidade e há uma necessidade real de que os advogados eles consigam enxergar o outro, a vítima ou a suposta vítima, com respeito. Então, exercer a advocacia, ela não significa que você deva ofender o outro. Exerça a advocacia sempre de uma forma coerente, sempre pautado em todas as garantias constitucionais que a gente tem hoje. Muito obrigada, amei a gente relembrar a história da minha despedida de solteira. eu nem lembrava disso, mas Coloca o seu Instagram pro pessoal te seguir. meu Instagram é isadoramendes.advocacia. Ali vocês vão ver, para além dessas questões de violência doméstica, mas também a minha rotina dentro do que eu faço, que é dar aula, ir nas unidades prisionais, trabalhar com execução da pena. Em resumo, coisas leves. Só coisas leves, nem sempre eu lembro, gente. Esses dias eu fui numa unidade prisional ali no centro do Rio, no Cândido Mendes, aí eu até tirei uma foto ali no dia seguinte, eu falei assim, caraca, eu nem postei. Porque a rotina, né, Lívia? Ela consome. Ela consome. Então, me acompanhem por lá e adorei o convite. Muito obrigada. Somos nós que agradecemos. Volte sempre, a casa é sua. Deixe passar aqui agora para a Tayana Campelo, considerações finais. Nossa, eu amei passar aqui esse tempo com vocês. Eu tô aqui chocada que já se passaram 2 horas. É incrível, né? Na verdade, eu tava começando aqui a falar dos meus casos. Eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite aqui, a oportunidade, né, de trazer um pouquinho aí da nossa advocacia. O meu recado final, em resumo, né, de tudo aí que a gente trouxe hoje, o direito, o foco, é o olhar cuidadoso que a gente tem que ter com mulheres que passam por situações de violência. Não dá para a gente tratar uma cliente que está vindo ali de uma situação de violência doméstica como a gente trata um outro cliente que está passando por uma outra situação, né? É uma situação de vulnerabilidade. Em caso de qualquer tipo de violência, né, que você que está assistindo a gente esteja passando, denuncie. Existem vários canais, o sistema jurídico oferece muitos canais, né? A Defensoria Pública, o Ministério Público tem muitas ferramentas para que você possa buscar ajuda e ter ali alguém para dar a mão e seguir ali para que você tenha paz, segurança e consiga se desvencilhar de repente de uma situação de violência que vem passando. Então, eu agradeço aqui, é muito bom estar com vocês também, minhas amigas queridas, e espero retornar aqui em breve para tratarmos sobre mais assuntos legais que a gente tem aí para trazer. Muito bacana e bom saber, né, da interface do direito criminal, da área específica da violência doméstica com o direito de família, sair daqui aprendendo muita coisa. E finalizo aqui com minha amiga Lívia Madeira, considerações finais. Bom, quero agradecer também. Já tem até rios aqui no ar. Eu gosto de gente assim, proativa, que já tá lá na frente, eu gosto assim. Bom, estou muito feliz de estar participando desse podcast, Ação Jurídica, é muito bom bater esse papo com amigos, sobretudo com um tema tão sensível, presente no meu dia a dia do meu escritório. Eu acredito que se eu puder fazer um resumo do que a gente falou aqui, o resumo é que você que nos assistiu entenda a violência doméstica, sobretudo os ensinamentos trazidos pela Lei 11.340 de 2006, como uma norma, como uma legislação que abarca diversas áreas do direito. Eu digo isso porque quando a gente pensa em violência doméstica, o nosso cérebro automaticamente leva a gente de forma equivocada a pensar só no direito penal. E olha que eu sou criminalista e geralmente eu puxo sardinha pro meu lado, mas
para quem atua com a violência doméstica, a gente precisa pensar de forma macro. A gente precisa necessariamente entender que existem normas ligadas ao direito civil, normas, como eu trouxe aqui para vocês, a título de exemplo, ligadas ao direito do trabalho, ligadas ao direito administrativo, e tá tudo bem você não navegar por essas normas quando você enfrentar um caso concreto que tenha essas normas ali e que você precisa efetivamente enfrentá-las. Porque você tem parceiros para isso. No caso que eu trouxe aqui, eu fiz uma consultoria com uma advogada de direito do trabalho para poder entender aquela norma de forma específica. Então, eu acho que a dica que eu deixo aqui é para você que está começando a pegar casos de violência doméstica familiar contra a mulher, você que está estudando a 11.340, estude com o coração aberto. Não faça como eu fiz há 10 anos atrás, que rasguei os outros cadernos e só fiquei com penal e processo penal, porque você vai ter um trabalho, com certeza, em dobro, quando você começar a se deparar com o dia a dia de casos envolvendo violência doméstica. Entenda que a 11.340 é uma norma de conteúdo misto e que você vai precisar, ainda que de forma superficial, no seu dia a dia da prática criminal, passar por normas de outras áreas. Então, eu acho que esse é o grande resumo da minha fala hoje aqui com vocês. Agradecer novamente, principalmente por estar com grandes amigos, Dr. Francisco Egito, que é um grande amigo e advogado de Niterói, que é a cidade onde eu nasci, cresci e amo, e hoje moro aqui. Minhas duas amigas, Isadora e Tayana, que também são de Niterói. Então, é uma força feminina advocatícia niteroense. Isso, pra mim, é o combo perfeito pra gente terminar. Eu com a minha mente empreendedora, já tô pensando aqui, como é que eu consigo botar mais uma ação jurídica? Eu já tô cheio de trabalho. Eu vou convidar ela para ser anfitriã, já passa. A minha mente já não para, né? A mente empreendedora e gestora. Somos dois. Queridos e queridas, né? Excelente programa. Nós tivemos hoje aqui um dia muito aprazível. Falamos sobre violência doméstica, direito criminal, atuação da advocacia, papel das mulheres, professoras, papel da advocacia familiarista. Olha, dia excelente, incrível, que terminou por hora, mas vai continuar depois. Agradeço por vocês poderem ter estado e quem conosco. não me seguiu... É verdade, Instagram. Quem não me segue, acompanhe lá. É @LíviaMadeira. Uma blusinha verde que eu tô. Eu passo todo o meu dia de delegacia, unidade prisional. E sala de aula. Sala de aula agora também, que eu tô, enfim, entrando nesse mundo aí de professora universitária que tá deixando meus cabelos brancos. Mas vocês vão acompanhar meu dia a dia, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, obviamente, galera, quem teve alguma dúvida sobre a temática, eu respondo lá, vocês podem mandar mensagem, porque é sempre um prazer dividir essa temática com vocês. É verdade, o papo não termina aqui. Procurem essas colegas, professoras, né, para interagir. E o da doutora? O meu Instagram é mais fácil achar pelo Instagram da Lívia, porque é meu nome, que é bem difícil, né, de escrever, @Tayana, e aí vocês vão achar Y, 2 N's, um monte de letra, Campelo com 2 L's. Lá no Instagram da Lívia vai ser mais fácil achar. Porque a gente tá sempre junto, eu sempre posto ela, então vai assim... ter lá, isso aí. Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.